A normativa foi criada para evitar este tipo de situação. Eu já estava cochilando e eu senti se mexer no meu lado. Mas não passou pela minha cabeça que ele pudesse ter alguma atitude em relação a mim, sabe? E foram momentos tensos porque ele fingiu que estava dormindo e aí já caiu para cima de mim, eu tentei empurrar. E dali a pouco levou a mão na minha perna e ele me puxou pelo cabelo e beijou a minha boca. E eu fiquei com medo de gritar, porque naquela época não era tão discutido esse tipo de assunto. O mundo era muito mais machista do que hoje. E aí o que eu ia fazer naquele escuro? Eu ia sair gritando e eu fiquei com medo dele ter uma faca, algum objeto cortante. E eu fiquei ali naquela agonia, muito angustiante. Porque eu fiquei inerte, eu não sabia que atitude tomar. Porque eu achei que podia levar uma facada, levar uma gravata ali, todo mundo já dormindo. E eu fiquei em silêncio. Em pesquisa realizada com mais de 1.000 usuárias do transporte público, 97% das mulheres ouvidas disseram que já foram vítimas de assédio em meios de transporte. Algumas acordavam com uma mão na perna, né, de um homem que estava sentado do lado. A outra acordava com um homem cheirando o cabelo delas. Outros tipos de assédio que foram muito mais graves, muito além disso. E aí elas relatavam isso para os motoristas. Os motoristas levavam para o dono da empresa, que trazia para a gente começou a pensar o que a gente podia fazer em relação a isso. E aí começamos a fazer alguns estudos, vimos algumas pesquisas que foram realizadas no Brasil, que trazem números alarmantes de assédio sexual dentro do transporte público em geral. E aí vimos que já existiam algumas medidas que vinham sendo adotadas e que estavam dando certo, que é a criação do espaço mulher. A medida é obrigatória para todos os veículos que fazem o transporte rodoviário e intermunicipal de passageiros em Mato Grosso do Sul. Os ônibus devem dispor de uma fileira com 4 poltronas exclusivas para as mulheres. Elas devem ter uma identificação diferenciada e, em hipótese alguma, podem ser vendidas para passageiros homens. Ela se aplica somente aos veículos do tipo ônibus. Nós pensamos nisso nesse momento por conta do impacto, né, da reserva dessas poltronas, que nos ônibus ela chega a mais ou menos 10% do espaço da oferta do veículo. As mulheres que utilizarem as poltronas não vão pagar nada a mais por isso. A portaria proíbe a cobrança de tarifa maior pelo uso do espaço mulher. Elas não podem cobrar nenhum valor a mais por isso. É somente aquele valor determinado pela agência para a tarifa da linha que a mulher deseja viajar. Tem um prazo de 90 dias a partir do dia da publicação da portaria, para que todas as empresas façam essa adequação. Quem sabe o que é ser vítima de assédio sexual dentro de um ônibus comemora. Ainda bem que agora tem esse tipo de campanha, porque talvez iniba esses cafajestes, esses safados, porque é o mínimo que eu posso dizer de um homem que tem uma atitude dessa. E para as mulheres também se sentirem mais encorajadas.